Olá, sétimo ano. Vamos lá para nossa correção. Bom, nós vamos corrigir aquela folhinha que eu mandei para vocês, uma folhinha complementar, tá? Que nós abordamos o assunto de conjunção. Então vamos lá, peguem a folhinha de vocês para vocês corrigirem juntos comigo, tá? E tirando aí as dúvidas que surgiram ao longo dessa atividade. Vamos lá? Primeiro, começando aqui, sublinhe as conjunções e indique o efeito de sentido de cada uma delas. Já aprenderam que o que é mais importante para nós nesse momento é reconhecermos qual é o valor dentro da oração que ela expressa, tá legal? Isso é mais importante do que o nome, né, propriamente dito de cada uma delas, tá legal? Então, começando aqui, ó, nós temos: saiu cedo, mas não voltou ainda. Bom, saiu cedo e logo em seguida nós temos um mais aqui, tá? O mais sempre vai nos indicar o mais, porém, todavia, no entanto, entretanto, sempre, contudo, né? Daí vai. Nós sempre vamos ter esse mais, esse porém, com uma ideia de oposição à oração posterior, tá? Ó, saiu cedo, tá? Mas não voltou ainda. Quando a pessoa sai cedo, o que se espera é que volte logo, tá? Ou que volte mais cedo, ou que retorne tão logo. Então, nesse caso, há uma ideia de oposição na oração seguinte, ó, mas não voltou ainda. Então, ideias de contraste, ideias de adversidade. Coloque então aí adversidade, oposição, não tem problema, tá? Estava estudando quando você me telefonou. Esse quando me traz uma ideia de tempo, tá? Então eu coloquei temporal aqui, mas na verdade eu deveria colocar só apenas tempo, porque é o sentido que ela estabelece aqui nessa oração. Eu estava estudando quando você me telefonou, né? No momento que você me telefonou. Então traz uma ideia de tempo para essa oração. Você reage ou será dominado pela doença? Olha aqui, traz uma ideia de alternância porque ou você reage ou será dominado pela doença, tá? Existe uma alternativa e você precisa escolher qual das duas alternativas você vai seguir. Então, há essa ideia sendo estabelecida. Portanto, a alternativa seria o sentido, tá? Desse ou dessa conjunção aqui, desse conector, tá legal? Só lembrando que, ora eu vou falar conjunção, ora conector, conectivo, tá? Que é a mesma coisa, aquilo que conecta a oração, conecta palavras, tá? Tem o mesmo sentido, ok? Então, continuando aqui. Não compareceu à reunião, nem justificou a falta. Olha só, ele não compareceu à reunião, nem justificou a falta. Ou seja, ele não fez uma coisa, ele não fez a outra. Olha a ideia aí de adição, tá? Tem uma ideia de adição? Tem. Lembra que eu expliquei para vocês lá na videoaula? Aquele nem fez isso, nem fez aquilo. Nesse caso, o nem não repete aqui, só aparece uma vez. Mas a primeira oração ela é negativa. Não compareceu à reunião e não, né? E também não. Esse nem, vocês vão reparar que ele tem sentido de e também não, tá? Também não justificou a falta. Duas coisas seguidas, ou seja, uma ideia de adição de forma negativa, tá legal? Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Esse pois aqui, ele traz uma ideia de explicação, tá? Ó, a forma de ordem expressa aqui negativa, né? Não se afobe, imperativo negativo sendo usado. E aí, na sequência, né, uma explicação para que essa pessoa não faça aquilo, pois dispomos de bastante tempo. Repare que se eu substituir por porquê, fica bem legal, ó. Porque dispomos de bastante tempo. Não se afobe, tá? Porque. Então, faça essa substituição, naturalmente a ideia de explicação. Falou bonito, todavia, não me convenceu. Ou seja, falou muito bonito, tá? Então, quando alguém fala muito bonito, nós esperamos o quê? Desculpa. Nós esperamos que, se alguém falou bonito, convença os outros, não é verdade? Nesse caso, temos um todavia aqui, ó, dando uma ideia de oposição em relação ao que aconteceu. Não me convenceu. Então, a ideia de oposição é a ideia de adversidade, não é isso? Podem usar uma ou outra palavra, tá? Expressão, oposição, adversidade, não há problemas. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo.
tá? Portanto, é o que, gente? Uma conclusão, tá? Bom, você assistiu a cena, você presenciou. Então, naturalmente, você entendeu, você percebeu o que aconteceu, né? Portanto, concluindo, você sabe, você pode explicar pra gente. E aqui na letra H, as plantações estavam bonitas, mas o temporal destruiu tudo. Gente, é uma ideia de oposição assim muito clara, tá legal? Bom, se as plantações estavam tão bonitas e logo na sequência houve uma quebra de expectativa. Lembra que eu falei isso para vocês? Eu espero que aconteça alguma coisa e não acontece. Acontece o contrário, muitas vezes. Então, essa quebra de expectativa é essa ideia de adversidade, de oposição, de contraste. Tudo bem? Prosseguindo aqui. Nossas leis não são justas, portanto, precisamos de uma constituinte para modificá-las. Portanto, gente, bateu os olhos em portanto, conclusão, tá legal? Errou, mas não quer reconhecer o erro. Bom, olha que ideia de adversidade de oposição. Errou. Quem erra tem que reconhecer, não é isso que se espera? Quem erra, o que se espera de quem erra? Que se reconheça o erro. Nesse caso aqui, essa pessoa errou, mas não reconheceu o erro. Então, ideia de oposição, quebra de expectativa, porque não foi aquilo que eu esperava, tá? Bom, ele falava e ficava ouvindo, olha, duas ideias, tá? Ligando. Adição. Perfeito. Diga se a conjunção e está ligando palavras a orações. É só observarmos, gente. Se há verbos, há orações. Se não há verbos, ou melhor, se houver apenas palavras, né? Então, eu tenho aqui facilmente como identificar palavras de verbos. Verbos expressam ações, tá legal? Palavras são substantivos, são adjetivos, né? Normalmente são os substantivos utilizados aqui, nesse caso aqui em especial, que vão ligar, que vão usar, sendo conectados por essa conjunção, por esse conector E, tá legal? Então, eu tenho aqui, ó, trabalha de dia e estuda à noite. Olha aqui, esse E está conectando o quê? Está conectando trabalha e estuda. São duas ações diferentes, portanto, orações. O médico e ou psicólogo, olha, dois substantivos, claramente, né? Médico e psicólogo são palavras. Desceu do carro e entrou no banco. Bom, primeiro, desceu, depois entrou. Eu tenho duas orações sendo ligadas pela conjunção E, tá? Minhas tias e meu avô vieram para a festa. Tenho tias e tenho avós. Aqui, ó, avô, nesse caso. Ligadas pela conjunção E. Dois substantivos, certo? Palavras. Então, sublinhe a conjunção e identifique o sentido estabelecido. A mesma coisa que fizemos na questão 1. Tinha feito vários cursos, logo, tá? Então, ó, logo é uma outra conjunção também que sempre vai estar presente nas conclusivas. Então, de tanto exercitar, vocês vão se deparar com conjunções que vocês vão fitar os olhos nelas e saberão se é conclusão, adversidade, se é alternância, se é explicação. Vocês vão conseguir observar isso logo, tá? Só em olhar para essas conjunções. É bem interessante que vocês parem um pouco e deem uma atenção para memorizá-las, tá legal? Pelo menos aquelas dos mesmos grupos, tá? Eu tenho lá um grupo de adversidade, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, eu tenho lá o grupo das aditivas, e, nem, mais também, tá? E gravar esses grupos. Logo, então, conclusão, vocês falam muito, contudo, agem pouco. Olha, qual a expectativa de quem fala muito? Que também haja muito, né? Nesse caso, não agiu, então, houve uma oposição de ideias, contudo, tá? Oposição à diversidade. O ator não aceitava críticas ao trabalho e criou vários atritos com a imprensa. Aditiva. Reativamos o transporte ferroviário, pois é mais econômico. Olha, gente, esse pois dá para substituir por porquê? Tá, porque é mais econômico. Se reativamos o transporte ferroviário, porque, tá? O motivo, tá? É mais econômico, tá? Esse porquê aí, ele vai auxiliar vocês, porque o pois, eu ainda não falei com vocês, tá? Vou ver se eu consigo falar até mesmo num momento específico,
que esse pois ele pode ser tanto conclusivo quanto explicativo, tá legal? E aí, continuando, os povos da América Latina enfrentam problemas, por isso devem unir-se, ou seja, vamos fazer uma conclusão, né? Os povos da América Latina enfrentam problemas, portanto, devem unir-se, tá? Logo, devem unir-se. Todas são conjunções que eu substituí aqui conclusivas. Não escreverei nada, nem darei entrevista. Então, não farei isso, não farei aquilo, tá? Adição. E vamos lá para essas aqui. Quer colabore, quer dificulte nosso trabalho, o projeto será aprovado. Gente, quer, seja, de fato, não há nem como duvidar. Há uma alternância, tá? Uma coisa ou a outra, tá? Ora chove, ora faz sol. Quer coma, quer beba, tá? Seja feliz, seja triste, tá? Está sempre sorrindo, tá? Bom, eu tenho lá muitas formas de usar essa alternância, muitas palavras e sempre repetidas, tá? O único que não repete, que pode, tá? Não repetir é o ou, tá? As outras sempre vão estar repetidas na oração. Quer colabore, quer dificulte, alternativa. Continue escrevendo que você pode ir longe. Por que você pode ir longe? Olha como é que nós podemos fazer a substituição, tá? Continue escrevendo, porque, esse que dá para substituir por porquê, logo é uma explicação. Ou muda muita coisa aqui, ou olha o ou aqui, tá? O ou, ele pode vir assim, apresentando nas duas orações, ou apenas uma vez, tá? Isso pode acontecer. Havia várias propostas de emprego, todavia o salário não era convidativo, tá? Tinham muitas propostas, mas, porém, contudo, a diversidade e oposição, tá? 4. Em cada uma das questões que seguem, ocorre uma conjunção coordenativa grifada. Indique o tipo de relação estabelecido por tal conjunção de acordo com o código que segue. Aí temos aqui. Não vieram à festa nem telefonaram. Adição, né? Compre um carro ou ande a pé. Alternância, né? A letra C aqui. Ele deve ser importante, pois todos falam dele. Nós temos aqui a letra E, explicação, pois, porquê, né? O terreno era árido, mas produzia alimentos para todos, ó. Porém, tá? A diversidade, letra B, tá? Aqui, ó, oposição, a diversidade. Saiu daqui faz umas 2 horas, portanto, já deve ter chegado, ou seja, ideia de conclusão, tá? Assinale a alternativa onde existe uma conjunção. Bom, aqui eu não tenho nenhuma delas, exceto a letra D. Viu e comprou aquele sapato. Ele está relacionando, conectando duas orações, o verbo vir, tá? O verbo ver e o verbo comprar. Bom, meus amores, então é isso. Espero que eu tenha auxiliado vocês aí, tenham acertado, tá? Em sua grande maioria, tenham compreendido sobre esse assunto, sobre as conjunções e até a próxima videoaula. Beijos!